estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Agora estamos com a professora Silvana Garofalo, de Matemática. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar o tema números inteiros, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, vamos lá, coleguinha. Olá, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre números inteiros. Maria, nós vamos começar com um problema que está na atividade 2, na página 20. Maria quer comprar um fogão que custa R$350, mas tem um saldo de R$225 na conta bancária. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Qual o valor de seu saldo após a movimentação? Então, vamos fazer sempre boas perguntas para você entender que realmente o problema quer. Isso não precisa estar no problema. O professor não precisa pedir isso. Você tem que realmente começar a se perguntar para ter boas perguntas, para ter a melhor solução do seu problema. Então, vamos à primeira pergunta para você entender melhor a situação. O que significa um saldo bancário, né, de R$225? Então, vamos pensar. O que é saldo bancário e o que significa esses 225? O saldo bancário, ele vai ser exatamente o que a pessoa tem no banco ou ela está devendo para o banco, porque o saldo não necessariamente é positivo. O saldo pode ser positivo ou negativo. Positivo que ela tem dinheiro no banco, negativo que ela está devendo ao banco. Então, o que significa esse saldo bancário? É a quantidade que a Maria tem na conta bancária. Então, ela tem os R$225 na conta bancária, tá bom? Então, o fogão custa mais ou menos que a quantidade que a Maria tem na sua conta. Vamos lá pensar no seguinte. Olha, voltando no problema. Maria quer comprar um fogão que custa R$350, né? Então, ela tem no saldo bancário R$225. Então, vamos analisar essa situação. 350 que ela tem que pagar é um valor maior ou menor do que ela tem na conta, que é 225. Então, o fogão custa mais do que ela tem de dinheiro na conta, o saldo bancário dela positivo, tá bom? Então, vamos para o próximo. O saldo de Maria na conta corrente após a compra será positivo ou negativo? Então, vamos pensar nessa situação. Olha lá, se ela tem R$225 e o fogão custa mais, ela vai pegar os 225, pagar o fogão e ainda vai pegar um dinheiro do banco. Quando fala que ela é uma cliente especial, o banco já faz aprova, né, automático, um empréstimo, digamos assim, para ela usar. Então, o saldo dela vai ficar negativo, ou seja, ela pegou dinheiro do banco emprestado, mas ela tem que pagar. O saldo dela é negativo. Então, o saldo dela vai ficar negativo. A conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? Tem lugares que fala conta bancária, tem lugar que fala conta corrente, mas é tudo a mesma coisa. Então, conta corrente e conta bancária tem o mesmo significado nesse caso. Qual será o saldo de Maria na conta corrente depois da compra? Ou seja, ela pagou os 225 e ainda pegou um empréstimo do banco, pegou um dinheiro do banco. Então, vamos ver. É 225 menos 350 que ela tem que pagar na loja. Vocês lembram que
sinais positivos, no caso, 225 menos 350, no caso de somatório, são sinais diferentes. O que a gente tem que fazer? Subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Então, vamos lá. O que é número de maior módulo? É o número sem considerar o sinal. Então, vai ser 350 menos 225. E o sinal é do maior, que é o 350. Então, ela vai ficar devendo 125. Então, o saldo, né, de Maria na conta bancária será de R$ 125 negativo. Então, significa que ela vai dever ao banco R$ 125, tá bom? Vamos para outra atividade, que é a atividade 1 da página 23. Preencha a tabela, preencha as tabelas, porque nós temos mais de uma tabela, de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras. Então, olha, eu tenho A, B e A mais B. Significa que a gente tem que substituir. Tá lembrando aí, Dani? Do seu tempo de estudante? Tô demais. Então, significa que A tem o valor de 64 negativo, B tem o valor de 52 positivo. E a operação que está falando é A mais B, é o valor de A mais o valor de B. Então, o que você tem que pensar? É 64 negativo mais 52. Porque 52, ele é positivo. Ó, gente, isso aqui é um sinalzinho de igualdade. Não sei por que virou esse quadradinho aí, não. Era uma igualdade. Porque isso é sinal de igualdade. Tem que olhar como sinal de igualdade. Então, olha aqui. Sinais diferentes. Subtrai, então vai ser 64 menos 52, que dá 12. E conserva o sinal do maior módulo. Quem que é meu maior módulo? Ou seja, um número sem o sinal. Você querer saber qual que é o maior módulo? Tampa o sinal aqui, tampa o sinal aqui. Quem que é maior? 64. Então, o sinal é de maior módulo, que no caso, 12 negativo. Vamos para o próximo. O que eu tenho que pensar no próximo? Olha, é um número, mais porque está falando, ó, é A mais B. Então, aonde que é A, eu não sei quem é. Mais daqui, né, do A mais B, abre parênteses e 13 negativo. Então, o que acontece aqui? Olha, Dani, eu tenho um sinal na frente que é positivo com negativo. Você lembra, coleguinha, para contar para a Dani, que sinais diferentes na frente do parêntese fica o quê? Negativo. Já já eles te contam, tá, Dani? Eles vão dar no horário aí de 11 horas a meio-dia e meia, 11h15 às 12h30. É, de 11h15 às 12h30, porque eu não sou ligada nesse negócio de horário, não. Eu sei que eu tô aqui desde cedo. Isso aí. Né? Então, vamos lá. É igual, né, a 27. Então, vamos lá. Ficou negativo, né? Porque aqui, ó, positivo com negativo, o resultado é negativo. Então, eu tenho um número menos 13 é igual a 27. Então, olha lá. Eu sei que é menos 13. Para chegar a 27 negativo, significa que eu tenho que acrescentar os números negativos, não é? Eu tenho que retirar alguma coisa, né, desses 13, né? Porque é 13 negativo com 13 negativo, porque sinais iguais soma. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Então, é menos 14 com menos 13, ou seja, vamos falar bonito. 14 negativo com 13 negativo. São sinais iguais, somam. Vai ser o quê? 27 negativo. negativo. Então, o número que está faltando aqui é
Menos 14. Menos 14. Ou a outra tabela é A, B, ou seja, os valores que estão aqui é o valor de A, o B, os valores de B, e aqui A menos B, que é a ordem da atividade, tá bom? Então, vamos lá. O que você tem que pensar? É um número menos, porque aqui é menos, 30 positivo, porque se não tem sinal é positivo, igual a 57. Então, de novo, olha, Dani e o coleguinha. Negativo com positivo. Vai dar o quê? Sinais diferentes, ficou negativo. Então, vai ser o número menos 30 é igual a 57. Um número menos 30, ou seja, esse número é bem maior do que 57, porque restou 57. Então, vai ser 87 menos 30. Se você fizer a continha, 87 menos 30 dá exatamente, né, o 57. Então, o número que eu estou procurando é o 87. Completei. E aqui, como é que a gente vai pensar? Ó, nós vamos pensar o quê? É um número, que é o valor de A, menos, porque a regra é menos, o valor de B é igual a 26. Então, vamos pensar. É um número menos um número que eu acrescento aqui, que vai me gerar o resultado 26. Negativo. Negativo. Então, olha aqui. O que eu quero? Eu quero que o sinal negativo aqui, ele permaneça o mesmo. Se eu quero que ele permaneça o mesmo, significa que aqui dentro é um número positivo. Porque positivo com negativo gera um resultado negativo. Não pode ser negativo. Por que não pode ser negativo? Porque negativo com negativo vai te gerar um resultado positivo. E não é o que a gente quer, porque o 26 negativo, ele é um número, né, bem menor do que 12. Ou seja, eu tenho que juntar 12 negativo com outro número negativo para chegar no 26 negativo. Então, vamos lá. Eu tenho que o quê? 12 negativo com 14 positivo. Positivo com negativo deu negativo. Vou chegar no 26. Então, o número que está aqui, ele é o 14 positivo. Lembrando a você de novo, por que positivo? Porque positivo com negativo ficou negativo. Então, eu tenho 14 negativo com 12 negativo, somando os dois, porque são sinais iguais, somando os dois, vai dar o quê? 26 negativo. Então, vamos lá, observar essa situação. Qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Então, vamos dar valores. Porque quando a gente trabalha com letra, a gente não tem um resultado final. E é para você fazer uma conclusão, é bom você ter um resultado final. Então, vamos fazer lá. Digamos, faz de conta, eu vou escolher esses números, mas você pode escolher qualquer número. A Dani pode escolher qualquer número. Todas as pessoas na face da Terra, cada um pode escolher um, que o resultado sempre será o mesmo. Então, a gente pode pegar todo mundo aí na face da Terra, cada um escolhendo um número diferente que vai te gerar a mesma conclusão. Então, se eu tenho A menos B e B menos A, ou seja, eu vou substituir aonde que é A, eu vou colocar 5. Aonde que é B, eu vou colocar menos 3. Então, fazendo, ó, 5 menos da situação aqui, né, de A menos B, e menos 3, que é o valor de B, porque B vale menos 3 nesse caso. Então, quanto que vai dar? Só voltando aqui, ó, negativo com negativo, positivo.
Então, ficou o quê? 5 com mais 3. 5 com mais 3 vai 8. dar 8 positivo. Vamos resolver a situação do lado de cá agora, ó. B, quem que é B? Menos 3. Menos da situação aqui, né? E o A, quem que é A? 5 positivo. Positivo. Então, ficou o quê? De novo, negativo com positivo vai te gerar um resultado negativo. Então, ficou menos 3 com menos 5, que vai ser menos 8. Então, ficou o quê? O resultado de A menos B vai ser sempre o oposto de B menos A. Pode escolher o número que quiser, que você sempre vai encontrar o número oposto. Se você encontrou 3 positivo num lado, aqui você vai encontrar 3 negativo. Ou vice-versa, se você encontrou, no meu caso aqui, 8 positivo, se eu encontrei 8 negativo, do lado de cá vai ser 8 positivo. Pode testar à vontade. Brinca bastante. Os números estão aqui para você brincar. Matemática a gente aprende só se a gente sentar e brincar e fazer a matemática como um jogo, tá? Não é regra, mas você tem que manusear ela como se você estivesse brincando, como se você estivesse jogando. Qualquer jogo, seja de videogame, seja de internet, seja de tabuleiro, seja com seus amigos, brinca sempre. E matemática dá para fazer várias brincadeiras. Então, vamos para o próximo. A tabela que segue é um extrato da conta bancária, tá? Aí, a coluna da conta bancária, o sinal positivo dos números da coluna. Então, aonde for os números, ele vai ser, a coluna vai ser positivo. Melhorando essa leitura, que ela ficou muito confusa. Até eu me perdi. Vamos lá. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indica que foi um depósito, certo? E o sinal negativo indica que foi efetivada uma retirada de dinheiro. Qual é o saldo da conta no dia 20 de fevereiro de 2020? Então, vamos lá. Então, a tabela é uma movimentação. Se você tem acompanhamento, é um extrato. É isso que eu ia falar. É um extrato da sua conta bancária. Então, vamos lá na movimentação. Então, no dia 1º, nós começamos com R$50 positivo, porque eu tinha o dinheiro no banco, né? Você tinha o dinheiro no banco. Então, faz sempre como você, que você vai aprender melhor. Então, efetuou um depósito de R$1.100. Por que depósito? Porque o depósito, ele é positivo, você colocou dinheiro, então você coloca o sinal de positivo. Então, 1.100 positivo com 50 positivo, você vai ter o quê? 1.150 positivo. Pagamento de aluguel. Então, no dia 11/2, teve o pagamento de aluguel que custou 650. Então, você tirou da sua conta e pagou. Se tirou, é negativo. Então, vai ser 1.150 positivo, menos 650, sobra, resta na sua conta R$500. Então, ficou positivo. Saque, você foi lá e tirou o dinheiro da conta. Então, o saque vai ser representado por 150 negativo. Se você tirou, o que você vai fazer? 150, 500 positivo, menos 150, que vai ser 350 positivo. Compra. Compra, você foi lá na loja e pagou. Se você pagou, você retirou o dinheiro da conta. Então, você tem que subtrair da conta 350 positivo, menos 225. 255. 255. Obrigada, Dani. Ajudar aí.
Então, menos 225. 255. 255. É muito É 5. quase- é muito cinco, perdão. É. Então, menos 255. Ficou 95 positivo. Então, 95 positivo. Comprou mais uma coisa, de 56. Então, vai ser 95 menos 56. 39 positivo. O saldo vai ser o quê? Se eu tenho um saldo de 250, eu fiz um depósito, o número aqui é positivo. Que número que eu acrescentei aqui foi o quê? Mais 211. Coleguinha, por hoje é só. Meu tempo acabou. Então, ó, até a próxima aula.